colorido. No tubo de imagem preto e branco, a tela de vidro é recoberta por uma camada uniforme de fósforo e existe um só canhão de elétrons. No tubo colorido, não existe uma camada uniforme, e sim uma camada com milhares de minúsculos círculos ou segmentos coloridos, agrupados sequencialmente nas três cores básicas RGB. Aqui, pessoal, está em inglês, né? Red, Green e Black e Blue. Ok? Red, Green and Blue. Vermelho, verde e azul. Do sinal de vídeo. E, ao invés de um só canhão de elétrons, existem três, emitindo três feixes distintos, ou então um só, emitindo um feixe único, a partir do qual são separados a seguir os três feixes. Cada um dos três feixes atinge o mesmo tipo de ponto, ou segmentos coloridos, ou seja, um dos feixes atinge somente os pontos vermelhos, o outro somente os verdes e o outro somente os azuis. Para conseguir-se isso, é evitar-se que o feixe, ao deslocar-se em sua trajetória no desenho das linhas, passe sobre pontos ou segmentos das outras cores e os atingem. É acrescida próxima aos orifícios. Esta máscara é ajustada com muita precisão, de modo que ao deslocar-se horizontalmente, o feixe azul, por exemplo, seja obstruído ao passar sobre os pontos vermelhos e verdes. O primeiro tubo colorido para a TV foi criado pela RCA em 1950. Denominava-se Delta ou Tríade, porque os pontos coloridos na tela eram dispostos, agrupados em forma triangular. As animações a seguir mostram a disposição dos canhões A e os pontos B de fósforos coloridos sobre a parte interna do tubo de imagem. Cada conjunto de pontos torna-se luminoso ao ser atingido pelos três feixes, simultaneamente em sua passagem. Porém, cada feixe pode possuir uma intensidade diferente. E a combinação das intensidades das três cores forma todas as demais cores quando a imagem é vista à distância. A separação entre os pontos torna-se indistinta. Quanto menores e mais próximos pontos uns dos outros, maior é a resolução da imagem. E geralmente o ideal é que um determinado ponto não seja maior do que o outro. A maior resolução da imagem, geralmente o ideal é que o determinado ponto, repetindo, não seja maior do que os outros, ou do que o outro pixel a ser representado pelo mesmo. Em 1969, a Sony criou o tubo Trinitron, que ao invés de três canhões, utiliza um único canhão, com três cátodos produzindo três feixes alinhados horizontalmente. Em 1972, a RCA criou o tubo Inline, semelhante ao Trinitron, porém com divisões nas fendas verticais, o que passou a exigir uma curvatura vertical na tela, mas não tanto como no Delta. Esse tipo possui as vantagens do Trinitron, perdendo pouco em curvatura vertical para ganhar em comprimento e peso. Bom, senhores, vamos à próxima etapa, ok? Essa foi a leitura explicando praticamente o histórico, né? Aqui nós vamos ter a varredura, né? Só que agora com televisor colorido, com os três canhões num único tubo.
O ioque horizontal e o ioque vertical, igual a preto e branco, só com essa diferença, né? Ela vai ter uma máscara e o tubo delta ou tríade. O desenho ao lado mostra o funcionamento da máscara, que impede que o feixe correspondente a uma cor interfira no outro. O RGB, o amplificador de vídeo, né? Só que esse amplificador agora é colorido, entrando no terminal do TRC, do tubo de raios catódicos, colorido, e as duas versões, né? As duas versões, uma da Sony, ok? E outra da RCA. É praticamente igual, as tensões iguais, a única coisa que difere é os canhões e o tipo de material impregnado na tela. Perfeito? É apenas uma apresentação, não fiquem preocupados com isso. Por que eu faço essa apresentação? Justamente para mostrar para o aluno que é possível ele dar manutenção também no monitor da torre do equipamento cirúrgico. Certo? Se for, é um curso completo, torno a frisar, que você vai aprender desde da emissão dos elétrons, que é captado no cabo de energia dos equipamentos, até a saída da imagem e o sistema de transmissão. Ok? Ficamos por aqui por enquanto e até a próxima videoaula.